Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá de novo para a nossa segunda aulinha. Eu vou deixar para o Célio, e vou deixar lá no grupo também, uma grande lista de exercícios sobre conflitos étnicos nacionalistas. Vou deixar ele em PDF. Toda gabaritada, para quando você abrir ela, conseguir ler de forma bem legal no seu celular ou no seu computador, tá bom? O pessoal está entrando aí. Vamos aqui compartilhar nossa tela aqui. Vamos lá. Então, pessoal, nós estamos falando sobre fontes de energia. O nosso assunto é fontes de energia. Lembra que nós já saímos de conflitos étnicos. A primeira aula foi só uma revisãozinha com algumas questões que nós fizemos. Agora a gente vai para fontes de energia. Nós já vimos fontes de energia. Já falamos sobre fontes de energia. O que você tem que saber sobre fontes de energia? É como você classifica. Três perguntas você tem que responder. Como ela é classificada? A segunda pergunta, como ela é formada? E a terceira pergunta, quais são os pontos positivos e negativos, ou seja, quais são as vantagens e desvantagens. Sabendo responder essas três perguntas, você sabe tudo sobre fontes de energia, né? O que fica faltando aí depois é só aprender os cálculos lá com química, como é que forma gasolina, etanol, com mais octanagem. Mas sabendo esses conceitos, vai até te ajudar em química. Muitas vezes você não está sabendo fazer o cálculo, mas você identifica uma afirmação que está errada na resposta que você estava pensando em marcar. Então, por isso, é importante entender sobre esse assunto de fontes de energia. Vimos que energia é toda força capaz de realizar um trabalho, que trabalho é um corpo em movimento. Vimos que depois da Revolução Industrial, nós sempre dependemos de energia, mas depois da Revolução Industrial, cada dia que passa, a gente aumenta a nossa dependência e aumenta muito o nosso consumo, né? As fontes de energia são divididas, são classificadas quanto a sua utilização em antiga, moderna e alternativa, quanto a sua origem. A maior parte das questões cai isso, quanto à origem, renovável e não renovável, e quanto à produção, a forma que elas são produzidas. Ela pode ser primária, quando ela é usada praticamente sem grandes transformações pelo homem, ou secundária, quando ela é fruto de um processo de transformação, de industrialização. O enriquecimento do urânio, que mais? O etanol, a gasolina, são fontes de energia secundárias, porque eu preciso de um processo industrial bem avançado até chegar a elas. Bom, no Brasil nós temos principalmente a matriz energética renovável. É um dos países que mais usam fontes de energia renováveis do mundo, né? Enquanto o mundo tem só 13% de energia renovável, o Brasil tem 44,7%. Então, isso é motivo da gente se orgulhar, sim, é motivo da gente se pegar nisso, apesar da gente ter visto só as críticas em cima da depredação da Amazônia, e a gente aceita essa crítica, tem que mudar, mas a gente pode argumentar com isso aqui também. Bom, é um bom argumento diferenciado se um tema de redação for meio ambiente. Nós estamos vendo por esse gráfico que as fontes de energia renovável, elas aumentam mais do que as não renováveis. Como o petróleo aumentou aqui, olha,
a fonte de energia renovável aumenta numa proporção maior. Nós falamos na aula passada que o petróleo é um hidrocarboneto, paramos aqui. Ele é formado pela decomposição de matéria orgânica marinha. Então, só existe o petróleo onde é fundo do mar ou onde foi fundo do mar. Onde é fundo do mar, onde foi fundo do mar, são as partes mais baixas do relevo, que foram cobertas por rochas desgastadas nas partes mais altas. Então, aquelas partes mais baixas do relevo, cobertos por rochas desgastadas das partes elevadas, aquela assim cheia de rocha das montanhas que se desgastaram, eu chamo de bacia sedimentar. Então, petróleo e carvão mineral são típicos de antiga matéria orgânica soterradas. Lugar alto não é soterrado, lugar alto é desgastado. Então, eles estão geralmente em planícies, em bacias sedimentares. O petróleo é um hidrocarboneto, formado de hidrogênio e carbono, principalmente, né? Então, nós já vimos isso aqui. Olha aqui como é que se forma o petróleo. Aqui eu vou tendo matéria orgânica decomposta e no continente o vento, o sol, a chuva, a água está desgastando e jogando isso tudo para o oceano. Então, vai soterrando isso aqui, ó, soterrando, vai formando os bolsões de matéria orgânica decomposta, né, no fundo do mar. Petróleo só se forma em lugar que é fundo do mar ou lugar que foi fundo do mar. Entendam isso. Não pode ter a bactéria aeróbica, essa que circula na atmosfera. Então, o petróleo se forma no fundo do mar, tá bom? Matéria orgânica marinha. Bom, nós vimos aqui como o petróleo é extraído no Brasil. 98% do petróleo brasileiro é retirado no fundo do mar, principalmente na bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Então, eu tenho petróleo, por isso o Rio de Janeiro tem muito dinheiro circulando, o que acaba corrompendo, nos últimos 20 anos, todos os governadores do Rio de Janeiro foram presos. Inclusive o atual, né? Foi preso uma grande campanha do nosso presidente, um ajudando o outro mutuamente, e elegeram o bispo, né? Já tinha um pé atrás com ele todo mundo, né? Eu não sei se foi aí na sala de vocês. Lembra quando a polícia atirou na cabeça do sequestrador, ele desceu do helicóptero comemorando como se fosse um gol do Flamengo, né? Mas, enfim, é um bispo, né? Então, não acho que é um bispo muito confiável. Religião, nessa época, está passando por um grande perrengue, né, gente? Grandes líderes religiosos sendo contestados, inclusive aqui em Goiás e em Trindade. Mas, enfim, nosso objetivo é o petróleo. Então, o petróleo, no fundo do mar, ele é retirado assim, ó. Então, aqui vem as brocas e elas furam o fundo do mar até chegar na bolha oceânica. Quando elas furam, elas descem as mangueiras, né? E as mangueiras canalizam esse petróleo para o tanque dessas plataformas. E essa plataforma vai colocando em navio menor e trazendo para o continente ou levando para diversas partes do mundo. Então, é assim que é feito. Quando a mangueira dessa se rompe, vaza quase que praticamente a bolsa de petróleo inteira. Por isso que um dos pontos mais negativos do petróleo é a poluição que ele provoca. Além da queima do petróleo provocar o acúmulo de CO2, provocar a grande quantidade de gases estufa, a gente ainda vai ter também, além disso acontecer, a gente vai ter também que o petróleo, né, é o maior poluidor dos oceanos. Se cair uma questão perguntando qual é o maior poluidor dos oceanos, não precisa procurar outra opção que não seja o petróleo. O petróleo polui o oceano na extração, ele polui o oceano no transporte, vazamentos de oleodutos ou vazamentos de navios cargueiros. Lembra do ano passado como é que foi no Brasil? E até hoje a gente
um culpado, um navio cargueiro de petróleo vazou não se sabe onde no Oceano Atlântico e o óleo fez chegar no mar, contaminando todas as praias do litoral brasileiro, do Rio Grande do Norte, aliás, do Amapá ao Rio Grande do Sul. Então, a gente tem o petróleo como sendo o maior poluidor dos oceanos. Bom, aqui mais uma forma resumida e esquemática como isso. Aqui são as torres, as perfurações, aqui os cabos tá sugando o petróleo, imagina a quantidade de litros de petróleo que não cabe num tanque desse, e depois esse navio ele não sai daqui não, isso aqui é uma plataforma, não é um navio, ela não é de navegar. Então, e o que ele faz? Ele pega esse tanque e transfere para petroleiros, os petroleiros são bem menores do que ele, e esses petroleiros vão levar o petróleo para o seu destino. Então, aqui a gente tem essas plataformas. Bom, os principais reservas mundiais de petróleo no mundo estão no Oriente Médio. A região do Oriente Médio é chamada de Ásia Ocidental. Na Ásia Ocidental, que está aqui no Oriente Médio, tem 63,30% do petróleo do mundo, essa região do Oriente Médio aqui, ó. Mas, olha, isso aí é um grande deserto, sim, mas foi fundo de mar. Num passado remoto, aqui tinha o mar de Tétis, é o primeiro mar que surgiu separando a Laurásia da Gondwana. E aí o que aconteceu? O desgaste do vento, do sol, da chuva, o rio Nilo levando partes da África para essa região, a Ásia se desgastando nessa região, foi soterrando esse antigo mar, e aqui a matéria orgânica desse mar se decompôs e virou o petróleo. Então, aqui é a região que tem mais petróleo no mundo, é no Oriente Médio. Bom, por isso que o Oriente Médio é tão cobiçado politicamente, né? Porque aí tem a maior fonte de energia. Aqui são as 7 irmãs. O que são as 7 irmãs? O petróleo no mundo é monopolizado, né, ou oligopolizado por essas 7 grandes empresas. A distribuição, o refino do petróleo é feito por essas 7 grandes empresas, que elas chegam a dividir o mundo entre si. Aqui no Brasil a gente conhece a ESSO, conhece a Texaco, conhece a Móbil. Essas 4 são mais conhecidas. Essas outras aqui atuam mais na Ásia. A Chevron, ela é inglesa, a Gulf Oil, ela é alemã, né? Então a gente tem isso aí, as grandes empresas de petróleo que controlam a produção, o refino, a distribuição de petróleo no mundo, né? Bom, com isso, quando a gente vai falar desse Oriente Médio, os países do Oriente Médio começaram a usar o petróleo nos anos 70 como sendo um recurso político. E eles criaram a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Antes da OPEP, esses países viviam competindo entre si o preço. Não é isso? O capitalismo não funciona a partir da lei de oferta e procura, então cada um deles abaixaram o preço cada vez mais. Mas vendo o apoio que as grandes potências capitalistas davam ao Estado de Israel em todos os conflitos que ocorriam no Oriente Médio, esses países começaram então a questionar o seu posicionamento político. E quando eles começaram a questionar o seu posicionamento político, eles começaram a usar o petróleo como fonte política, como arma política. E o que eles fizeram? Eles simplesmente pegaram o petróleo e fizeram um cartel, ou seja, esses países pararam de competir entre si e eles criaram um preço mínimo, que em 1974 subiu de 3 dólares
para $12 o barril. Foi a primeira crise do petróleo no mundo, né? Então, aqui, ó, na crise do petróleo. Ó, as maiores reservas de petróleo do mundo. Presta atenção, presta muita atenção nesse gráfico, que você vai começar a entender muitas coisas. Onde está a maior reserva de petróleo do mundo por continente? Por continente é na Ásia, no Oriente Médio. Mas e por países? A maior reserva de petróleo do mundo por países é a Venezuela, o nosso amigo vizinho. Daí, gente, daí a ideia de ter tanta preocupação com a política da Venezuela. Atualmente, a Venezuela é controlada por um grupo político que faz oposição aos interesses dos Estados Unidos. E se a gente tivesse um pouco mais de jogo de cintura político, esse grupo fazendo oposição ao interesse dos Estados Unidos e aliado ao Brasil, como ele está no Mercosul, poderia vender para a gente petróleo muito mais barato. Mas a gente quer derrubar, ajudar a derrubar o grupo que controla a Venezuela. Por quê? Qual é a desculpa que nós usamos aí nas redes sociais? A Venezuela tem uma ditadura, o ditador Nicolás Maduro. É um ditador, é a ditadura. Então, os caras que não concordam com a ditadura da Venezuela vão para a rua no Brasil e pedem o AI-5. Aí é muita incoerência, né? Aí não dá para entender, não. Na Venezuela não pode ter ditadura, mas aqui a ditadura é boa? É isso? É certo isso, produção? Então, aqui dá para você entender um pouco da geopolítica, da preocupação do mundo, sobretudo dos Estados Unidos. A Venezuela tem mais reserva de petróleo do que o próprio Estados Unidos. Estados Unidos é um grande produtor. Aqui a gente está falando de reserva, petróleo que ainda está debaixo da terra. Né? Então, olha aqui, com relação a produtor, o maior produtor de petróleo do mundo é os Estados Unidos, porque ele extrai no seu território e extrai território de outros países, no mundo inteiro também. Então, o maior produtor é os Estados Unidos. Segundo, a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, ela aqui, a Arábia Saudita, ela é a segunda maior reserva e o segundo maior produtor. Estados Unidos é o maior produtor, né? Mas com relação à reserva, olha, cadê os Estados Unidos aqui, ó? Ó. Você não acha os Estados Unidos aí entre as maiores reservas. Ele é o maior produtor, porque ele explora em terra dos outros. E para explorar em terra dos outros, ele tem que provocar guerra, ele tem que controlar a política, ele tem que fazer tudo aquilo que a gente sabe que é feito na geopolítica internacional, as guerras por causa do petróleo. Bom, aqui, ó, os maiores produtores e os maiores consumidores, esse gráfico aqui, ó. Produtor mundial, Estados Unidos, e o maior consumidor mundial também os Estados Unidos. Em segundo, a China. Em terceiro, a Índia. Em quarto, o Japão. Estados Unidos e China não assinaram até hoje o protocolo de Quioto, né? Não se interessaram em participar desse protocolo, reduzir as emissões de CO2, por quê? Porque eles são grandes consumidores de petróleo. Bom, o petróleo, além da gasolina, como eu disse para vocês, ele é uma importante matéria-prima para o mundo. O petróleo está presente em tudo, no cabo desse microfone, na tinta da minha camiseta, né, no solado de borracha da minha chinela. Então, o petróleo ele está pronto para tudo, ele é matéria-prima do mundo moderno. Então, dele, a gente usa petróleo todo, mesmo que você não tenha carro, você usa petróleo nos produtos que você consome todos os dias, ou quando você vai cozinhar, o gás de cozinha, o GLP, é produzido a partir do petróleo. Então, o petróleo tem uma grande produção industrial, né? Então, a gente produz produtos asfálticos,
petroquímica, querosene, solvente, óleo combustível, óleo lubrificante, óleo diesel, gasolina, combustível de avião, isso produto direto, sem falar no plástico que rodeia tudo que a gente tem. Sua camiseta que você está usando é de algodão ou nylon? Se for nylon, é petróleo. Entendeu? Então, o petróleo ele é importantíssimo no mundo por isso. É uma importantíssima fonte de energia, mas principalmente importantíssima matéria-prima. Continuando aqui, ó. O petróleo ele passou por 3 grandes crises, há quem fale em 4. Mas aí, vamos ver as 3 grandes crises. A quarta seria a guerra do Iraque, viu, gente? Estados Unidos e Iraque. Então, a primeira, 73 para 74, eu acabei de falar para vocês, o OPEP subiu o preço de 3 ou 2,70 para 12 ou 11,40. Então, a gente usa 3 para 12. O segundo choque foi na guerra Irã-Iraque, que foi da guerra de 79 a 89. O Irã e o Iraque estiveram guerreando entre si, Saddam Hussein e Ayatollah Khomeini. A guerra durou 10 anos. Quem lucrou com essa guerra foi os Estados Unidos, que comprou petróleo e vendeu armas para os dois. 3. Terceira crise do petróleo. A Guerra do Golfo, em 1991, quando os Estados Unidos sai em defesa do Kuwait, que foi invadido pelo Saddam Hussein. Né? E aí o Saddam Hussein... nessa guerra Irã versus Iraque, Saddam Hussein era amiguinho dos Estados Unidos e aliado. Quando Saddam Hussein termina essa guerra, ele parte para outra ofensiva contra o Kuwait, ele vira o inimigo público número 1 dos Estados Unidos. Então, a gente tem a terceira guerra, a guerra de 91, a guerra Estados Unidos, guerra do Golfo. Iraque versus Kuwait. Logicamente que o Kuwait foi totalmente defendido pelos Estados Unidos. E você usa equipamentos de guerra, dessa guerra, no seu dia a dia. O seu GPS, que você tem no seu celular, foi um aparelho que foi criado para os soldados americanos se localizarem no meio do deserto. O deserto é um lugar difícil de se orientar. Então, hoje, virou um artigo comum. A quarta, que é a quarta, não está aqui, porque ainda há controvérsias. Mas há quem diga que a quarta foi a Guerra do Iraque, 2008. Estados Unidos versus Iraque. Então, foi de 2008 até 2017, né? Até 2016, 10 anos de guerra. Começou em 2006, o ápice foi lá em 2008. 10 anos de guerra, Estados Unidos versus Iraque, essa última guerra que os Estados Unidos se envolveu. Só o dinheiro que os Estados Unidos gastou com essa guerra dava para matar a fome do mundo, o mundo inteiro parar de não fazer nada. Imagina que o mundo está nessa pandemia. Estados Unidos fala, vocês não precisam nem sair de casa. Eu vou dar comida para vocês por 3 anos. O que os Estados Unidos gastou com a guerra dava para alimentar o mundo em 3 anos. Já imaginou? Bom, o que mais a gente pode dizer aí? Então, aqui são imagens dessas guerras, a gente não vai aprofundar muito, senão a gente fica muito parado nisso, né? Aqui a guerra do Irã e do Iraque, durou 10 anos aqui, né? Aqui a guerra do Golfo, né? E vamos partir aqui para o petróleo no Brasil. O Brasil, a primeira exploração de petróleo foi nos anos 30. Monteiro Lobato, o escritor Monteiro Lobato, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, hoje muito criticado pelos posicionamentos da época, é um homem dos anos 30, 40, né? De acharem que a obra de Monteiro Lobato é racista,
Mas assim, o sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas não é isso que eu quero entrar em. Monteiro Lobato foi um dos grandes líderes, uma das personalidades no Brasil que lutavam pela petróleo brasileiro. Ele desenvolveu o lema "O petróleo é nosso", que foi usado desde os anos 30 até 53, ou seja, mais de 30 anos as pessoas ouvindo que o petróleo é nosso, e em 1900, porque ele era extraído por algumas empresas estrangeiras, e em 1953 Getúlio Vargas deu jeito de botar moral na casa. Getúlio Vargas criou a Petrobras. O que é a Petrobras? É uma empresa estatal. Getúlio Vargas criou uma empresa que monopolizou o petróleo no Brasil. Tudo que se refere a petróleo no Brasil é a Petrobras que resolve. As empresas estrangeiras só exploram petróleo no Brasil se a Petrobras autorizar. Lá no final dos anos 90, vem uma onda de privatização que tem até hoje. Já vimos, nova ordem mundial, neoliberalismo, vem a ideia de privatizar a Petrobras. FHC não conseguiu privatizar a Petrobras 100%, ele privatizou a Petrobras 30%. Então, hoje, 70% da Petrobras é empresa estatal. Então, é o governo que controla a Petrobras. Isso traz alguns problemas também, né, gente? O governo vai colocar por politicagem funcionários, administradores. O governo, como muitas provas já tiveram aí, os diferentes governos, todos os governos do Brasil aproveitaram-se do lucro da Petrobras. Todos, independentemente durante o período militar, pós-período militar e até hoje. Então, hoje, se falar em privatizar, se falar que uma empresa pública tem que ter lucro, é incoerência, porque empresa estatal não é criada para ter lucro. Empresa estatal é criada para subsidiar produtos caros. Então, a Petrobras não deveria ter lucro, enquanto ela era Estado, não deveria ter lucro. O lucro que ela poderia ter, ela revertiria para combustíveis e produtos derivados do petróleo mais baratos, entendeu? Mas a partir do momento em que trouxe a ideia de que a Petrobras tem que ter lucro, acirrou-se a onda de privatização. Não sou contra nem a favor de privatização. No caso, eu acho que a gente tem que definir o que a gente quer. A gente quer uma empresa que dá lucro para acionista, ou a gente quer uma empresa que subsidia produtos de primeira necessidade a baixos custos. Petrobras não tem que dar lucro para ninguém, nem para o governo. Não é uma empresa que foi criada para dar lucro. Não é uma empresa que foi criada para render juros e correção monetária. A empresa estatal, geralmente, ela é criada, pelo menos é sim o objetivo dela, ela é criada sem fins lucrativos para subsidiar produtos mais baratos para a população. Sim, não combina com o capitalismo moderno, pois o capitalismo moderno é lei de oferta e procura, a gente sabe muito bem disso. Mas então, ó, em 97, houve a quebra do monopólio na era FHC, quando houve a privatização dos 30%. Né? Então, hoje a gente tem a ANP, criou-se uma outra empresa, a Associação que fiscaliza a Nacional do Petróleo, né? Então, é ela que dá a palavra final sobre quem vai explorar e quem pode explorar. Ninguém explora o petróleo no território brasileiro sem avaliação sem o aval, sem a licença da ANP e da Petrobras. Ainda hoje é assim. A produção interna atualmente ultrapassa 70% das necessidades. Então, o que a gente
produz é 70% do que a gente necessita. Então, a gente não produz petróleo de sobra. É uma falácia isso hoje. A gente produz 70% do que a gente precisa. Os outros 30%, o que a gente tem que fazer? Importar. A importação de petróleo. Né? A importação pior. Hoje, para Petrobras voltar a dar lucro, o governo de Michel Temer fechou no Brasil 83 refinarias. Então, hoje, a Petrobras brasileira extrai o petróleo brasileiro, leva para os Estados Unidos, as refinarias americanas transformam esse petróleo em produto, gasolina, óleo diesel, querosene, e revende para o Brasil a um preço mais elevado. Tá? O preço elevado também do combustível da gasolina no Brasil está ligado ao preço do petróleo no mercado internacional, mas está principalmente ligado à alta carga tributária do país. Como o petróleo é um dos produtos mais consumidos no país, todo mundo necessita dele, ou para trabalhar, ou para produzir, né? Ele sofre taxação sobre tudo. Então, tem sobre o preço final da gasolina, tem imposto do município, tem imposto do Estado e tem imposto do governo federal. Então, por isso, essas três quantidades de impostos, elas acabam deixando o produto de preço de custo elevado. Por isso que muitas vezes você já recebeu no WhatsApp aí um vídeo aqui de Senador Canedo, gente vendendo a gasolina bem barata para Paraguai, para Bolívia, porque quando vai incidir sobre exportações, a lei brasileira não coloca impostos municipais, estaduais e federais, por isso a gasolina chega barata lá. Em outros países que não cobram impostos, tem países, gente, tem país que não cobra imposto sobre produto básico. Olha que sonho. O Brasil cobra imposto sobre tudo, até uma balinha que você vai. E na nova reforma tributária proposta por Guedes, os bancos terão a alíquota de 5%. Bancos e grandes empresas terão a alíquota de 5%. Trabalhadores e pequenas empresas terão a alíquota de 12%. Parabéns aos envolvidos. Então, a gente está passando por uma reforma tributária que vai melhorar o Brasil. Qual é o objetivo? A linha aqui. O rico fique mais rico e gere mais emprego. Parabéns. Ninguém ouviu falar de um tal de Fordismo que está superado e entra o Toyotismo, né? Que emprego que os ricos gera. Tudo é mecanizado. Você vai num caixa, num banco, dificilmente você consegue ser atendido pelo caixa pessoal. Todo mundo te direcionando para o caixa eletrônico. Você faz isso aqui, você faz isso ali. Você vai pagar a conta, não tem banco que não recebe determinado tipo de conta, porque não dá lucro para eles. Né? Então, pensem nisso, viu, gente? Ó, o petróleo no Brasil, então a gente tem essa situação aqui. Isso aqui é de 1997, as manchetes, né? Cai o petróleo, cai o monopólio. Bom, os estados, aqui, que mais produzem petróleo, como eu disse a vocês, Rio de Janeiro, no oceano, Bacia de Campos. Né? A produção do petróleo no Brasil ela vem subindo, né? Então, porque vai desenvolvendo a tecnologia, mas ultimamente ela ficou estagnada, paramos de investir em educação, paramos de investir em produção. Está aqui a Bacia de Campos, ó, no município do Rio de Janeiro, um pedaço do município do estado de São Paulo, onde a gente tem a maioria do petróleo. Então, é Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, Poço de Camaçari, na Bahia, e Recife. Então, a gente tem
Essas são as principais áreas de produção de petróleo no Brasil. Bacia de Campos, novamente, né? Bacia de Campos. Bom, e para a gente terminar petróleo aqui, ó, falando um pouco do pré-sal. O que é o pré-sal? O pré-sal é uma grande reserva de petróleo que foi descoberta nas camadas mais profundas do Oceano Atlântico. Olha aqui, ó, nas partes mais profundas, que ultrapassam 5 a 6 mil metros de profundidade. Quando o pré-sal foi descoberto, nós comemoramos muito, porque nesse período o preço do barril de petróleo estava 250, 260, já chegou a 277 dólares. E o Brasil, para extrair o óleo do pré-sal, iria gastar em torno de 85 a 90. Então, eu gasto 90 dólares para extrair, o preço final dele é 270, então eu vou ter lucro. Hoje, você gasta de 90 a 100 dólares para extrair o barril de petróleo, e o barril de petróleo ele custa apenas 57 dólares. Então, houve uma queda muito grande no preço desse produto no mercado internacional. E a queda grande do preço desse produto no mercado internacional transformou o nosso pré-sal em algo inviável. O Brasil não tem tecnologia para baratear o custo, né? Então, por isso, hoje, o pré-sal é inviável economicamente. Você vai gastar mais para extrair do que se você comprar esse petróleo lá fora, né? Então, por que ele é chamado de pré-sal? Porque o óleo está aqui, ó. Aqui está vendo o navio, o oceano, aí vem o fundo do oceano, vem a camada de sal e depois é que vem o petróleo. Então, ele deveria ser chamado de pós-sal, não é isso? Mas ele não é chamado de pós-sal, porque quando você vai fazer a análise geológica de algum lugar, você analisa do centro da Terra, das camadas do centro, manto e litosfera. Então, olhando do centro da Terra, ele está antes da camada de sal. Daí o nome pré-sal. Tá beleza? Novamente aqui, ó, antes da camada de sal, a gente vai encontrar o pré-sal. O pré-sal, ele está nessa região aqui, ó, que vai na região sudeste e boa parte da região sul, com profundidade de 5 a 6 mil metros no fundo do oceano. Isso o fundo do oceano, sem falar o que eu tenho que ultrapassar, essa parte rochosa aqui, o sal, até chegar lá. Então, o Brasil não tem ainda tecnologia para extrair esse tipo de petróleo, né? A produção do pré-sal brasileiro jogou as reservas